Nessa os ministros se ferraram. Os bancos rejeitaram os pedidos do STF para ajudar os ministros contra a Magnitsky. Vocês lembram de como que os ministros do STF estavam praticamente implorando de joelhos para os bancos para ajudarem eles com as sanções da lei Magnitsky, dizendo ali com pires na mão que o problema das sanções não era um problema dos ministros, mas um problema do Brasil. Lembra deles dizendo que os bancos também deviam se empenhar, inclusive falar com os americanos, quando os bancos simplesmente não têm nada a ver com esse problema? E lembram ainda das ameaças de Alexandre de Moraes em entrevista para Reuters, dizendo que os bancos brasileiros poderiam ser punidos se aplicasse a Magnitsky por aqui? Pois é, gente. Depois de os bancos tomarem um tombo de quase 42 bilhões de reais por causa daquela decisão esdrúxula do ministro Flávio Dino, agora eles deram a sua resposta e o STF não vai gostar nadinha da resposta. Os bancos simplesmente viraram as costas pro STF. Lê aqui comigo o que saiu na coluna do Lauro Jardim no Globo e fica aqui que eu vou te mostrar depois como que a aproximação do julgamento do Bolsonaro está causando ainda mais medo, mais pânico e mais pavor nos ministros do STF. Bancos rejeitam pedido do Supremo para interceder contra a lei Magnitsky. Aturdidos, olha aqui, aturdidos com a lei Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer os grandes bancos a entrarem no circuito para negociar com o governo dos Estados Unidos a não apertarem o torniquete na aplicação das sanções. Só que ninguém topou, nenhum banco topou, até porque seria em vão, ou talvez fosse até suicídio para os bancos. É aquele velho ditado, a realidade ela se impõe. E ela está se impondo com mais força do que nunca contra o Supremo, que está descobrindo que a corte não é a força mais poderosa da galáxia, como eles achavam que era. Os ministros eles estão ali descobrindo uma velha lei que tem lei da selva até. Há sempre um leão maior do que você por aí. E o Supremo provocou, cutucou, hostilizou o leão americano até onde ele podia. E agora eles estão ali em pânico, aturdidos com as consequências das suas próprias ações. Leia aqui comigo essa manchete que saiu na Folha de São Paulo. Governo e STF avaliam que julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções dos Estados Unidos. Puxa vida, hein? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Você imaginou aí? Se você imaginou, então senta o seu dedo aí com força no like para todo mundo ver quanta gente já tinha pensado algo que era tão óbvio para todo mundo. Menos era óbvio para o Supremo, né? E vem aqui ver comigo como que eles estão com medo lá no Supremo, como eles estão lá tremendo. Integrantes do governo Lula e do STF consideram real a possibilidade de Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa agora em setembro. Na avaliação de ministros, há interesse dos Estados Unidos em criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia se acirrar com o avanço do julgamento sobre a trama golpista liderada por Bolsonaro. Não, os Estados Unidos não têm interesse em causar instabilidade não, Folha. Eles têm interesse sim em acabar com os abusos, com o regime de censura e com o estado de exceção que se instalou no Brasil. Porque o combate à censura é uma das plataformas de campanha do Trump. Ele ganhou a eleição defendendo isso. Agora olha aqui comigo o medo do governo Lula de a coisa piorar ainda mais depois dos bancos perderem quase 42 bilhões de valor de mercado na semana passada. Olha aí. Sobre os riscos, governistas citam como exemplo o fato de as reservas de instituições financeiras serem em dólar e alertam até mesmo para a hipótese de saída dos investidores americanos debaixo da pressão do Departamento de Tesouro americano. Enquanto os ministros do STF e do governo Lula estão com medo, os nossos corações se enchem de esperança, vendo pela primeira vez uma luz no final do túnel com as sanções da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, que podem se estender ainda aos outros ministros do Supremo se os abusos continuarem. E nesse domingo eu quero te fazer um convite especial. Junto com mais de 40 professores cristãos renomados pelo Brasil, nós preparamos um programa para instruir e formar você com a melhor cosmovisão bíblica do mundo. É o curso de Cosmovisão Cristã, criado pelo Movimento Cristãos pelo Bem Comum, o CBC, num projeto totalmente sem fins lucrativos. É um ambiente em que você vai aprender, você vai se conectar e você vai transformar a sua fé em influência real na sociedade.
Você vai aprender a ver os acontecimentos sociais e políticos pelas lentes cristãs. E a primeira temporada já está no ar. É uma oportunidade incrível. Confere então no link da descrição e a gente se vê por lá. Um grande abraço e uma semana abençoada a você.